3, 2, 1. Olá, como vocês estão? Esse é um dos vídeos que eu gravei enquanto eu ainda estava grávida. São assuntos bem interessantes e eu não queria perder o material. Então vamos assistir, apesar de ter saído um pouco da ordem. E eu ainda vou gravar mais vídeos falando sobre a nova rotina, sobre novos assuntos. Vamos juntas? Um beijo! Olá, como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Mendes e hoje nós vamos falar sobre ansiedade e segunda gravidez. Quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, eu achava que eu já sabia tudo, eu achava que estava de boa, né? Eu achava que eu ia passar por essa gravidez plena, linda, bela. Só que não, né? Só que eu me vi num mundo totalmente diferente daquilo que eu tinha vivido na minha primeira gestação. E a gravidez, ela traz consigo um quê de ansiedade. Tem a ansiedade de passar os 3 primeiros meses, tem a ansiedade de saber se eu vou engordar pouco, se eu vou engordar muito, tem a ansiedade dos morfológicos e saber se o neném tá bem, ansiedade do sexo, ansiedade do parto, ansiedade. Como eu já tinha percorrido esse caminho, eu achava que eu ia lidar muito bem com ele. E eu me vi muito mais ansiosa na segunda gravidez do que na primeira. Eu tive alguns percalços na segunda gravidez que eu não tive na primeira. E todo mundo falava pra mim, segunda gravidez é muito diferente da primeira. E tem algumas coisas que algumas pessoas falam pra mim que eu não acredito muito, sabe? Eu acho que eu sou super capaz de passar por aquilo. E é verdade. Uma gravidez não tem nada a ver com a outra. Absolutamente nada. Física, emocional, espiritualmente, não tem nada a ver uma gravidez com a outra. E a do Noah foi uma gravidez emocionalmente, tem sido, né? Porque eu ainda tô de 37 semanas. Tem sido um pouco diferente. Um pouco não, muito diferente. Emocionalmente falando. Tem sido mais desafiadora. E algumas coisas contribuem para isso. Primeiro, saber o que eu vou passar. Eu achava que isso ia ser super positivo para mim. Mas na verdade me causou um pouco mais de ansiedade. Porque tem coisas que eu queria fazer muito diferente. E eu não consegui. E tem coisas que eu queria que fosse igual e eu também não consegui. Então, o que aconteceu? Eu fiquei muito ansiosa no começo, porque eu tive um descolamento ovular. Então, eu fiquei contando os dias para a morfológica do primeiro trimestre, para ver se tinha dado tudo certo, para ver se o bebê era saudável e etc. Eu fiquei muito ansiosa pelo sexo, porque eu queria muito uma menina. E isso é um assunto que eu vou falar num outro vídeo pra vocês. E aí, de repente, eu descubro que é um menino. Eu fiquei muito ansiosa porque eu soube de relatos de pessoas próximas a mim, de que perdeu a gestação com tanto de semanas, o bebê veio a falecer com 26 semanas, o outro bebê veio a falecer com 8 meses. Então, todas as vezes que chegava nessas semanas ou nesses meses chaves que eu sabia de alguma história, eu ficava ansiosa. E aí eu ficava ansiosa, e aí eu comecei a ficar ansiosa pelo meu filho mais velho, sobre os sentimentos dele, sobre como ele vai lidar com tudo isso. E eu percebi que essa ansiedade estava roubando de mim a alegria de estar grávida. Essa ansiedade estava tirando de mim o prazer de saber que tinha uma criança se desenvolvendo dentro do meu ventre. E isso me levou a não me conectar com o meu segundo filho como eu me conectei com o primeiro na gestação. Então, com o Theo, eu só tinha ele. Existiu toda, né, um encanto de primeira gestação. Então, eu cantava para ele, eu conversava com ele. O pai dele dava bom dia para ele todos os dias. E foi tudo muito diferente. O Noah foi uma gravidez desejada, nós planejamos essa gravidez.
Mas em função do dia a dia, desses medos, dessas ansiedades, de tudo isso que a gente viveu, em dado momento eu percebi, uau, eu não me conectei com meu filho. Eu passei os dias e eu não vivi a alegria dessa gestação. E foi quando eu parei, respirei e falei, nunca é tarde para se começar uma coisa, né? Nunca é tarde demais para começar algo. E foi quando eu comecei a me conectar com ele. Foi quando eu comecei a cantar para ele, a conversar com ele, a viver a alegria da gestação. Então eu não queria fazer chá de bebê, porque, enfim, porque eu tava com preguiça. E aí eu fiz um chá de bebê. Eu não queria tirar fotos, né, da barriga, de gestação, que foi algo que eu fiz no primeiro. E eu tirei as fotos. E tudo isso começou a contribuir para que eu me conectasse mais com ele. Então, eu permiti que durante muito tempo a ansiedade roubasse de mim a alegria de viver certos momentos. E é sobre isso também que eu quero falar. Não permita que a ansiedade roube de você a alegria do presente. A ansiedade é excesso de futuro. E nós não temos controle absoluto sobre o futuro. Nós podemos planejar, nós devemos planejar, nós devemos sonhar, nós devemos nos programar. Mas a gente não tem esse controle de que tudo vai sair conforme a gente planejou. Uma gravidez é isso, um parto é isso. Quando a gente vai ter o bebê, que começa o trabalho de parto, a gente sonha tudo e programa na nossa cabeça, mas a gente não sabe realmente o que vai acontecer quando a gente chegar naquela maternidade, ou, né, se tiver um parto domiciliar, o que vai acontecer na nossa casa. A gente programa toda uma vida, mas a gente não tem certeza de que tudo aquilo será programado. Eu tenho sonhos para os meus filhos, mas eu não sei se esses sonhos vão acontecer. Então, eu não posso ter esse excesso de futuro permeando os meus dias, porque isso vai me causar essa ansiedade e não vai permitir que eu viva a beleza do hoje. E o hoje, ele traz consigo coisas muito belas, por isso ele se chama presente, né? É um presente mesmo de Deus para nós, viver o momento que nós estamos vivendo, trazer o belo para esses momentos que nós estamos vivendo, deixar de lado aquilo que a gente não pode cuidar, aquilo que a gente não tem controle. Eu sonhei a gravidez inteira com o meu parto. E para quem não assistiu, se você quiser voltar alguns vídeos atrás, eu conto um pouquinho dessa história sobre a minha luta pelo parto normal, né? Eu ainda não tive o meu bebê, mas algumas coisas têm contribuído para que esse parto não aconteça, não da forma que eu sonhei, mas eu creio que Deus pode me surpreender no último momento e eu vou viver aquilo que eu jamais imaginei que eu pudesse viver. Então eu preparei playlist de música, estou me preparando fisicamente, fazendo exercícios e etc. Mas eu não sei se eu vou ter um parto normal, principalmente porque o meu bebezinho ainda está sentado, ele ainda encontra-se sentado. E aí a minha frustração não pode ser maior do que o momento de eu receber o meu presente. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas tanto uma coisa, que quando aquela coisa não acontece do jeito que a gente quer, a gente faz um bico deste tamanho e não recebe da beleza de receber isso, só que de uma forma diferente. Então a gravidez para mim, contra tudo que me falaram que seria mais fácil, que seria mais tranquila, infelizmente, até que eu me posicionasse de uma forma diferente, não foi. Foi mais difícil, foi mais desafiadora. Trouxe com ela muitos medos, que eu achei que já eram superados em função de eu ter vivido já uma experiência. Então não se cobre, né? Embora eu tenha me culpado demais por não ter vivido com o Noah aquilo que eu vivi com o Theo, eu decidi também tirar esse peso de culpa das minhas costas, sabe? Eu pude parar e voltar alguns passos atrás e começar de novo. Eu não posso deixar também que a culpa carregue os meus dias.
Tem uma frase que diz que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E aí eu fiquei pensando, será que quando nasce um outro filho, nasce uma segunda culpa? Uma culpa ainda maior e eu vou ficar me sentindo culpado o tempo todo por tudo? E eu decidi que não. E eu decidi que a culpa não vai permear os meus dias. Porque eu realmente não sou culpada de tudo, né? Fato de eu ter, até um dado momento da minha gestação, não ter me conectado com o meu filho, não pode trazer um peso maior do que o momento que eu decidi me conectar com ele, tá? Então é isso, é sobre isso que nós falamos hoje, sobre tirar o peso das costas da ansiedade, da culpa, do medo e saber que não importa o momento que você decidiu fazer o correto, o importante é fazer o que é certo. Tem uma frase que diz assim: a tempestade não é o fim, é a chance. E é verdade. Ela não pode ser o nosso fim, mas tem que ser a chance da gente fazer algo novo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, curta, dá um like, compartilha e até o próximo vídeo.